Olá, beleza? Enfim, tô aqui para falar com você que costuma defender o PT, o Lula, o pessoal de esquerda aí, né? Fazer você pensar um pouquinho, vamos fazer um resumo aí dos últimos 30, 40 anos, do que aconteceu para você ver se o Lula é responsável por um bem-estar que muitas pessoas defendem que na época do governo do Lula aconteceu, diz que as pessoas que não puderam comer carne, comeram carne, fizeram festas, compraram carro, casas, enfim, né? Eu quero dizer para você que o Lula não é responsável por isso, que o Lula e o PT, a esquerda, é sim responsável pelo Brasil ainda não estar vivendo essa fase, por essa fase ter passado tão depressa. Isso é responsabilidade do Lula e desse povo aí, né, do PT. Vamos lá. O que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, né? Vamos pensar assim. Eu vivi mais ou menos 20 anos da ditadura, talvez um pouco mais, tenho 48 anos. E foi uma época muito boa, uma época de liberdade, uma época que as pessoas respeitavam umas outras, tinham liberdade para fazer o que gostavam de fazer, pessoas pescavam, brincavam, caçavam. Era uma época maravilhosa. As pessoas tinham esperança e através e eram impulsionadas a acreditar naquilo que viver aquilo que acreditavam, porque você tinha base para isso. Mas enfim, era uma época em que a tecnologia era muito paupérrima, ainda estava dando seus passos iniciais, né? Vamos dizer assim. E eu responsabilizo toda aquela fase boa que o Brasil viveu na época do Lula, pelo fato de, meu ponto de vista, foi a tecnologia que deu essa ênfase e tudo. Mas teve um cara que ajudou bastante nesse detalhe aí, e vamos analisar aí então. Após a ditadura, o nosso primeiro presidente foi Sarney. Esse cara assumiu no lugar de Tancredo Neves, que foi eleito e faleceu. O que esse cara fez? Ele colocou no Brasil aí, o modo de trabalhar dele, uma política de juros altos, onde elevou a inflação a níveis inimagináveis, né? E isso elevou muito o nível da pobreza e da miséria no Brasil. Quem tinha um pouco de dinheiro ganhava dinheiro com os juros, mas aquele que não tinha dinheiro cada dia mais se aprofundava na miséria. Após ele veio o Fernando Collor de Mello. E esse cara então, como tem aquele ditado que diz que nada que está ruim que ainda não possa piorar, esse cara veio e acabou com tudo. Porque aqueles que tinham dinheiro, que ainda gerava algum emprego no país, ele veio e tomou o dinheiro desse povo. Então ele levou muitas empresas e empresários à miséria também. E isso foi uma época muito difícil. Me lembro dos anos 90, 90 93, 90, começo de 94, onde você passava na frente das empresas, construções, e estava lá uma placa dizendo não há vagas. Tantas pessoas procuravam emprego nesta época. Então era uma época de muita miséria e pobreza mesmo. E o povo deu troco, veio o impeachment, Collor caiu e no lugar dele assumiu Itamar Franco, que era um senhorzinho boa pessoa, mas que também era um zero à esquerda, não tinha muita coisa a fazer. Mas esse cara tinha sim uma carta na manga, e essa carta na manga se chamava Fernando Henrique Cardoso. Esse cara assumiu o país como se assumiu um terreno, num vale, numa erosão, um buraco negro. E esse cara começou a tapar buraco, né? Ele lançou o plano URV ainda no governo do Itamar Franco, né? Chamado URV, Unidade Real do Valor, que depois agora se transformou, depois em seguida veio, né, o real, né? Mas então, e ali ele trabalhou trazendo estabilidade para a economia e fez com que os juros abaixasse e por consequência a inflação caísse e começou a colocar as coisas no trilho. Então começou algumas empresas novamente a ganhar um fôlego, começou a surgir alguns empregos, mas o país ainda não tinha condição. O país estava saindo de uma recessão, de uma miséria, de uma coisa complicada que o Brasil viveu nessa época. Aí, esse cara, primeiro mandato dele foi trabalhando só para tampar buraco, vamos dizer assim. Depois, no segundo mandato, ele lançou as bases do país. E o Lula deu muita sorte quando ele assumiu, porque foi uma época em que
países como os Estados Unidos e alguns países da Europa, França e alguns países grandes caíram. E acontece essa coisa quando um rico perde dinheiro, alguém, o recurso dele vai para o bolso de alguém. E isso aconteceu mundo afora. Por isso o Paraguai cresceu lá 3 vezes mais, 4 vezes mais que o Brasil cresceu. Por isso o Chile, o Equador, esses países da América do Sul aí, todos cresceram mais do que o Brasil. O Brasil foi um dos países que menos cresceu. Um país que tinha mais condição do que todos os países aqui da América do Sul. É um país mais rico que existe, um dos maiores, dos países mais ricos em do mundo, é um dos países mais ricos do mundo em condições, terras, produção de alimento, riquezas naturais. É um dos países mais ricos do mundo e era para ter sido o país a crescer mais, né, na América do Sul, e portanto foi um dos que menos cresceu, né? Sei lá, eu nem sei se teve algum país que cresceu menos que o Brasil nessa época. Eu não sei por que as pessoas ainda louvam o Lula por isso, mas enfim, a tecnologia, ela trouxe uma floração de muitas empresas, e isso não foi divulgado por nenhuma TV aberta, isso foi divulgado pela internet. A internet é a grande responsável, porque você precisava de uma dica, você entrava na internet, você tinha uma ideia, você ia na internet, e lá você tinha uma luz, lá você começava a sua empresa, você via um exemplo de alguém, você descobria como fazer, e até hoje é assim. Você vai na internet e descobre como você fazer as suas ideias funcionar. Isso fez com que o país viveu uma fase boa, né? Uma fase boa, não, né, como devia viver, mas ela viveu por conta disso aí, né? Por conta da tecnologia e porque o país estava estabilizado, né? Fernando Henrique trouxe essa estabilidade para o Brasil. Mas o Lula, em vez de ele pegar e aproveitar essa fase maravilhosa que todos os países emergentes estavam vivendo, ele começou a enviar o dinheiro para países comunistas. Ele pegou e começou a pegar esse dinheiro e fazer a maior compra de voto da história do país. Por exemplo, o nortista que, por exemplo, ganhava R$ 10 por dia, né? Ele passou a receber Vale Gás, Vale Leite, Bolsa Família, Bolsa Escola e um monte de esmolas do governo que, somando isso no final do mês, dava mais do que ele ganhava. Mas só que aparentemente isso é muito bom, e por isso uma grande parte do nortista ainda apoia o Lula. Por quê? Porque isso foi bom para o nortista. Só que de certa forma foi bom aparentemente, mas que agora se tornou ruim, pelo fato de que, ao invés dele trazer dignidade para essas pessoas, ele trazer trabalho, estabilidade, não, ele foi dar esmola, ele foi dar dinheiro para essas pessoas, em vez de dar trabalho. Então, tinha que promover empresas, promover cursos profissionalizantes, meios de empregar essas pessoas e remunerar eles pelos seus trabalhos. Mas enfim, ele foi dar dinheiro, tá? Ele dá condições para as pessoas comer sem trabalhar, sem produzir. E isso afundou o país, porque quem dava conta disso, pagava essa conta, eram os países, os estados mais ricos, né? Principalmente os estados do sul, aqui de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses estados mais ricos aqui. Mato Grosso do Sul, Rondônia, esses lugares que tem muita produção, né, que as pessoas trabalham muito para produzir e ganham pelo que produz. Então essas pessoas começaram a pagar a conta de pessoas que não tinham emprego. Enfim, para eles estava uma boa, e eu não tenho nada contra o notícia, eu tenho contra a política que foi feita de compra de votos lá, que isso só não foi nada mais nada menos que compra de votos. E isso trouxe um arrombo muito grande nos cofres públicos e trouxe essa instabilidade que nós vivemos hoje. Então as pessoas deixaram hoje de comprar casa, de comprar carros, de fazer festa, de comer bem, de comer carne, né, de viajar, porque ao invés dessas pessoas estarem empregadas, estavam vivendo às custas do governo e daquelas pessoas que estavam trabalhando.
Isso foi muito ruim para eles. Não você que é norte, me perdão, você que é esquerda, você que é petista, você que é Lula, aprenda uma coisa: esse cara foi a pior sarna que aconteceu na história do país. Ele não é responsável por nada de bom que aconteceu aqui. Pelo contrário, ele é sim o responsável por toda a desgraça que alguns brasileiros estão vivendo, que as pessoas, que os brasileiros estão vivendo hoje, o desemprego, a fome, né? Essas coisas que acontecem hoje, a falência de muitas empresas. Lula e o PT, essa turma, são responsáveis por isso. Então tire isso da sua cabeça, que esse homem é bom. Isso não vale nada, não presta. O plano de governo dele é um plano mal, ruim, que não traz nenhum bem para ninguém. Essa é a minha palavra para você. Então pensa um pouquinho, se é que você tem um pouquinho de, de mente para pensar. Para de ter essa preguiça de pensar, faz uma análise do que aconteceu nesses últimos 40, 50 anos aí, para você ver como o Lula pegou o Brasil. Ele pegou um país estabilizado e na melhor época de todos os países emergentes. Todos os países cresceu melhor do que o Brasil. Enfim, como que você vai falar com um homem desse que fez alguma coisa que presta? Nessa época foi bom para o Brasil, porque o Brasil já é rico por natureza, gente. O Brasil já tem essas condições. Então, por isso que o Brasil teve essa fase boa. Mas era para ser muito melhor. Era para hoje nós estarmos vivendo essa época ainda. Né? Então, enfim, esse é o meu recado para você. Pensa um pouquinho aí, tá? E temos um camarada que defende hoje a ideia do povo brasileiro, que defende hoje não vou dizer que ele tem o melhor plano de governo, mas é um cara que fala a língua do povão. Bolsonaro na cabeça, esse é o cara. Um abraço, tudo de bom para vocês.